Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal VGA Tech. Hoje eu vou mostrar para vocês como identificar, como vocês descobrirem a quantidade de memória RAM que tem a sua placa de vídeo. Então vocês podem falar, mas é muito fácil, eu sei, com alguns cliques no Windows eu já descubro isso. Mas eu vou mostrar para vocês também como descobrir estando somente com a PCB na mão, como essa aqui. Por alguma razão você não pode ligar a placa do sistema, talvez você seja um técnico, até mesmo um entusiasta, um curioso, e está com a placa na mão e quer saber como descobrir a quantidade de memória RAM que essa placa de vídeo tem. Eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo de hoje. Vamos lá? Primeiro, a forma mais fácil, convencional, é vocês tendo a sua placa já instalada no Windows, no seu computador. Eu vou ativar aqui a captura do meu desktop. E a forma mais fácil, vou minimizar aqui essa janela, ficar mais agradável, é no Windows, digamos que eu já estou aqui com a placa instalada aqui no sistema, e aqui é o Windows 10, e você quer descobrir qual a quantidade de memória RAM que essa placa de vídeo tem. A forma mais simples é você ir para o próprio Windows que dá recurso para isso, tá? Você usar o gerenciador de tarefas. Você clica aqui, deixa eu só ativar a lupa. Aqui no gerenciador de tarefas, botão direito, você clica em gerenciador de tarefas. Abriu. Você vai então na aba desempenho. Em desempenho, você vai observar aqui vários recursos do seu computador. O último aqui é a GPU. Você clica nele. E veja que aqui embaixo ele mostra a quantidade de memória usada e a quantidade de memória total da sua placa de vídeo, memória da GPU dedicada. Então essa é uma placa de vídeo de 8 GB e está sendo usada nesse momento 400 MB, tá? Ela é uma GeForce RTX 3070 da Zotac. Então essa é a forma mais fácil, Agora aqui mostra, obviamente, poucas informações, Se você quiser saber mais informações, como o fabricante, qual o tipo de memória, qual a velocidade dela, eu gosto de utilizar bastante o utilitáriozinho GPU-Z. Deixa eu abrir aqui que eu já tenho ele instalado, tá? Você pode baixar ele na internet. O site que eu uso bastante para baixar esse aplicativo é o Tech Power Up. Então, com o GPU-Z aberto, você pode vir aqui, primeiro aba logo, Então, aqui já está algumas informações da memória sobre a quantidade total, que a gente já viu lá no gerenciador de tarefas do Windows, 8 GB. A memória Samsung é do tipo GDDR6, A velocidade dela é de 1750 MHz. Se você quiser ainda, você pode vir aqui na aba sensores, que aqui ele tem diversas dados, informações técnicas, mais técnicas um pouco sobre a sua placa de vídeo. Isso aqui eu utilizo bastante aqui nos meus serviços de reparo aqui no laboratório, tá? Então aqui novamente ele mostra a quantidade de memória usada, 546 megas, a porcentagem de carga do controlador de memória, não é um dado especificamente da memória, tá? Mas você consegue mais informações aqui, não somente das memórias, como da placa como um todo. É o GPU-Z da Tech Power Up. E agora vamos verificar. É muito fácil até aqui. Agora vamos verificar como descobrir, como podemos identificar esse dado olhando para a placa. Está aqui a placa, tá? E precisamos identificar qual é a quantidade de memória RAM que essa placa de vídeo tem. Para isso você vai precisar analisar o chip de memória RAM dela, tá? Você vai ter que verificar qual é a especificação, qual é a referência do chip de memória RAM, procurar o datasheet
dela. E a palavra-chave aqui é a referência técnica desse chip que você tem que procurar, é a referência de densidade. Density. Tá? Com esse dado você consegue saber qual a quantidade de memória RAM cada chip desse apresenta. Você multiplica pela quantidade de chips e você chega à quantidade total de memória RAM. Então, por exemplo, vamos identificar essa placa aqui. Tá? É uma 1050 da NVIDIA, onde eu possuo aqui 1, 2, 3, 4 chips de memória RAM. Deixa eu ativar aqui uma cena microscópica. Minutinhos. Vamos ver se ele consegue enxergar. Pronto. Então essa aqui é um chip de memória RAM, tá? Aqui é o chip da memória RAM da SK Hynix. Não é isso? É SK Hynix. Tá? E a referência dela aqui tá dando pra gente ver. É uma H5GC4H24AJR. Tá? Então você tem mais dados aqui de informações de esse número aqui se refere à velocidade da memória, esse aqui se refere ao lote da memória. Esse aqui não vem ao caso agora, tá? A referência principal que a gente precisa é essa aqui dessa linha de cima para poder ver qual é a densidade desse chip de memória RAM. Capturar a tela aqui. Para isso, no navegador, vou pesquisar no Google, tá? Então eu já até fiz aqui algumas pesquisas. Eu tenho esse é o meu PC que eu uso do laboratório, então obviamente já vai ter muita coisa aqui. Então vamos lá. H, você digita aqui aquela referência. Deixa eu ver se já é essa aqui, A424 AJR datasheet. Isso mesmo, não. Você digita a referência da placa, do chip, seguido da palavra datasheet. Datasheet é a folha de dados, tá? É um documento elaborado, feito pelo fabricante, que dá dados técnicos, características, curvas sobre o componente. Vamos lá. Então, você tem diversos resultados. Eu vou procurar aqui por um que eu já tenha clicado aqui. Esse aqui, por exemplo. Datasheet, PDF, aqui está a referência da memória. Vou clicar aqui nele. Ele já abriu um PDF. Então eu clico aqui nele, né, com diversas referências aqui. É um catálogo, na verdade, né, com diversos tipos de memória, diversos tipos de chip, né? Vamos fazer uma pesquisa pelo que a gente está procurando. Essa aqui, K4, G4. Não é essa aqui. H5, GC4, H24, AJR. Até o 24 ele já encontrou 3 referências, tá? Vamos ver onde estão essas 3 referências. 24, MFR. Pronto, ele está nesse grupo aqui. Então nessa tabela aqui, onde ele mostra a velocidade, a organização, part number, né, que é o que a gente pesquisou, eu vejo que a primeira coluna é a densidade. Isso é o que nos interessa. Então a densidade aqui ele mostra, informa que é de 4 gigabits. Tá? O detalhe aqui que ele forma em bits. E
E a quantidade de memória RAM que nós conhecemos é em bytes. Tá? Então, para você converter bits em bytes, basta você dividir por 8. Então, vamos abrir aqui uma calculadora. Bem simples, tá? Então, a densidade desse chip é de 4 gigabits. Então, 4 gigas, 3 zeros, 4K, mais 3 zeros, 4 megas, mais 3 zeros, 4 gigas. Você pega esse valor e divide por 8, você vai ter uma quantidade de megabytes. Então é 500K mega. Então você tem 500 megabytes. Cada chip desse possui uma capacidade de 500 megabytes. Tá? Então ficou fácil. Deixa eu voltar aqui para a cena aqui. Então ficou fácil porque... Deixa eu desativar aqui. Então nós sabemos, tá? Esses 500 MB na verdade é arredondado, tá? O correto seria 512, mas serve para o nosso propósito aqui. Então a gente está com 500 megas, né? Cada chip desse possui 500 MB. Então a gente tem quantos chips? 1, 2, 3, 4. Possui algum chip atrás da placa? Não possui. Então, cada 2 chips desse 1 GB, mais 1 GB, 2 GB. Então essa placa de vídeo ela possui 2 GB de memória RAM. Vamos exercitar com outra placa? Eu peguei aqui também. Essa é uma placa não tão conhecida, é uma Quadro, tá? Também da NVIDIA. E vamos verificar aqui. Primeiro é o que? Verificar, a gente buscar o datasheet na memória do chip de memória RAM. Para isso a gente precisa verificar a referência dela, tá? Deixa eu mudar aqui para a câmera aqui do microscópio. E vamos lá. Programa Samsung. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu também não, tá meio difícil. Então veja só, eu vou passar uma dica aqui para vocês, que é o que quando você está tentando ler, né, um código de um componente e não consegue, está tendo dificuldade aqui, por exemplo, está com muita dificuldade. Deixa eu alterar a luminosidade aqui para ver se ajuda. Não ajuda muito não. Então, uma dica fica é vocês usarem, normalmente tá certo aqui comigo, tá? No laboratório, caixa térmica, aquela caixa térmica branca. Você coloca um pouquinho no dedo, passa lá no componente, em relevo, né? Normalmente tá certo. Vamos lá. Esse aqui você passa. Deixa eu limpar aqui o dedo. Você passa e depois você vai tipo removendo. Eu limpei o dedo aqui. Ó. Então você consegue já ver a referência, tá? Talvez eu tenha tirado aqui demais, mas eu já consigo perceber aqui que ela é um tipo Samsung, tá? K4 G4 1325 FC325 FC HC03. Esse HC03 é a velocidade, tá? Não nos interessa muito aqui para o nosso objetivo, tá? Então vamos lá voltar para nossa janela de desktop. Por aqui abrir uma nova aba. Provavelmente essa aqui não, essa é a anterior, né? Talvez apareça aqui já com a K4
G. Essa aqui mesmo, datasheet. Vamos lá. Pesquisei, ó, eu já cliquei nesse link, tá vermelhinho aqui. Vamos ver se esse aqui deu certo. Você pode pesquisar também pela referência do chip e seguir no lugar da palavra datasheet, você seguir a palavra densidade, density, né? Em density em inglês. Não, necessariamente não precisa nem ser o datasheet. Né? Tem um vendedor do chip, ele já informa a densidade lá na página. Que é o dado que a gente quer, que é o dado que a gente precisa. É óbvio que no datasheet você tem uma segurança maior. Vamos ver aqui. Tem também um catálogo, né? De Samsung, é um catálogo bem legal, que ele demonstra justamente como você interpretar cada numeração daquele código de referência que a gente verificou. Vamos pesquisar. Ctrl F. Deixa eu ver aqui a pesquisa anterior. É a pesquisa anterior, né? Então, a gente precisa do. Foi o K4, né? Já começa a exibir aqui K4, G4, 32, 3132, 132, 5. Pronto, FC já tá lá, inclusive. Tá aqui. 4, G4, 132, 5, FC. Era a memória DDR5, né? Mas provavelmente essa coluna aqui se refere à densidade, tá vendo? 4 gigabits, mas vamos conferir. A coluna da densidade, density, tá? Então, se 4 gigabits é o mesmo, né? É a mesma quantidade que encontramos no outro chip. Né? Então a conta é a mesma, né? Vou repetir aqui. Então foi 4 gigabits. 4 gigas, né? Então 4.000, 3 zeros é 4.000, você coloca mais 3 zeros, são 4 megas, mais 3 zeros, você fecha 4 gigas, divide por 8, então você tem 500, 3 zeros, 500 mil, mais 3 zeros, 500 mega. Então você tem 500 mega. E agora o que falta? A gente contar quantos chips tem essa placa. Vamos contar quantos chips tem essa placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 12 chips. 12 vezes 500 megas. Tá? Novamente, isso aqui é um valor arredondado. Tá? Então, essa placa ela tem 6 GB. Só que não, porque veja o verso dessa placa. Ela, vou posicionar aqui, possui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa placa ela possui chips de memória RAM, tanto na sua parte de trás como na sua parte da frente, a mesma quantidade, tá? Então essa placa de vídeo ela possui um total de 18 GB. 18 não, 12, né? 6 vezes 12 GB de memória RAM, tá? Então resumindo o processo, você identifica a referência do chip, procura pela sua referência de densidade. Normalmente
normalmente aquele valor está em bits, você divide por 8 para chegar no valor em bytes, que é o valor que normalmente nós estamos habituados a ver, né? A identificar. Pronto, então cada chip desse tem 500 megas, você faz a conta. Você pode chegar, cada chip desse pode ter 256, cada chip desse pode ter 1 GB, depende da densidade dele. Tá? Ok, guys, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Caso tenham gostado, por favor, se inscrevam no canal, dê um like, ative lá o sininho e até o próximo vídeo. Um grande abraço.